Nós estamos começando hoje o podcast O Repertório das Mentoras Internacionais. Esse é um podcast que existe para mostrar quem são as mentoras internacionais que estão atuando aí no mundo. E eu vou te mostrar aqui especificamente, não é o que elas conquistaram depois de ser mentoras, a gente vai falar um pouquinho disso, mas o que fez elas chegarem até aqui. O repertório que cada uma delas carregam, por que é esse repertório que, quando ele está organizado, ele vira uma mentoria de alto valor no mercado internacional, e depois isso vira um negócio, e depois isso se torna liberdade de você ter um modelo de negócio que você quer. Eu sou Lara Titon e esse é o Repertório. E hoje eu trago uma mulher que passou anos sendo cobrada aí em outra cultura por outra cultura, gerindo times em países diferentes, reportando para executivos americanos, entregando resultado. Hoje está numa empresa francesa. E a Bárbara, ela não aprendeu gestão em uma sala de aula. Ela aprendeu ali na pressão real de uma multinacional. E esse é o repertório dela. E é disso que ela vai contar aqui. Como que ela pensa, como que ela age, o que fez ela chegar onde ela está hoje e o que fez ela escolher ser uma mentora internacional. Bárbara, que prazer ter você aqui. Tudo bem? Seja bem-vinda. Lara, para mim é uma honra participar com você, então obrigada pelo convite. Ah, que bom. Bárbara, me conta o que que você faz, mas antes dos cargos, eu quero que você me conte um pouco de onde vem a Bárbara. Quem era a Bárbara antes de ser uma gerente Latam? Que Ai, sonhos tinha a legal. Bárbara? Então, sabe que desde muito cedo, assim, para mim a questão da independência financeira, a questão de ter de fato uma carreira, para mim sempre foi um valor, assim. Eu acho que eu fui estimulada pela minha família de alguma forma a buscar isso. Então, eu venho de uma família em que as mulheres ficavam em casa, minha mãe foi dona de casa, né? E eu acho que ela sempre me estimulou, assim, que eu buscasse mais, e mesmo meu pai e tal. E eu me inspirei em algumas mulheres que eu via, que eu conhecia, mães de algumas amigas, a minha tia, por exemplo, uma médica super renomada, no sul do Brasil, e eu fui me inspirando, assim, que eu queria algo, que eu construísse algo para mim. Então, eu sempre estudei muito, busquei muito, e aí eu entrei numa empresa internacional, numa empresa americana. Foi onde eu comecei a minha carreira. E eu comecei por baixo mesmo, assim. Eles foram para a cidade onde eu morava, no interior do Rio Grande do Sul, e eu me candidatei a ser secretária executiva. Como eu falava inglês e já tinha me formado, fui selecionada, né, para entrar, e eu comecei reportando para um americano. E que para mim foi um presente, assim, porque pela mentalidade era muito diferente do ambiente que eu estava e tal. Então ali eu comecei a me desenvolver, trabalhei um ano com ele e depois eu já migrei para recursos humanos, né? Então me especializei em RH e eu sabia que era a carreira que eu queria estar, né? Mas para isso eu entrei no corporativo. E aí eu comecei a expandir, assim, a minha jornada. Então comecei, né, nessa empresa e depois de 3 anos eu fui morar nos Estados Unidos. Trabalhando em recursos humanos e que daí foi onde, né, foi minha primeira posição internacional como especialista. E foi muito interessante, assim, porque eu fazia gestão de international assignments, então executivos, né, dessa empresa que iam para outros países, assim. Então, para mim, abriu um leque, cultural muito interessante, assim, e de networking mesmo com diversas pessoas. Passados quase 3 anos, eu retorno para o Brasil, para uma posição que para mim era a última posição na minha lista, né, de desejos, porque era uma posição extremamente técnica de remuneração, e eu pensei, mas erraram, né, no meu perfil quando me ofereceram essa posição para América do Sul, então era Brasil e Argentina. E aí eu aceito o desafio, porque eu achei que fosse interessante. Eu disse: olha, eu não sei, mas eu aprendo, né? E foi aí que eu aprendi, assim, de algo que eu nunca tinha trabalhado, não conhecia e tal, e que foi muito legal, me tirou da zona de conforto.
E a partir daí eu comecei com startup de uma fábrica, de uma operação da empresa nova vindo para cá, da mesma empresa, mas nova em termos de operação mesmo no Brasil. E eu comecei a me desenvolver cargos, né, gerenciais e tal, até chegar num cargo corporativo que foi para a América Latina. Então, quando a empresa expande o headquarters para a América Latina, estando no Brasil, eu fui convidada a assumir essa posição e que eu fiquei por alguns anos expandindo, né, a área que eu atuava, principalmente para México e Argentina. Então, esse era o meu sonho, foi algo conquistado, né, dentro dessa empresa. Eu saio dessa empresa depois de 20 anos, então agora cumprindo aí um ano, né, dessa mudança, foi uma mudança intencional, eu queria descobrir algo diferente, eu queria sair da minha zona de conforto mesmo, e aí eu me aventurei no mercado, pensei, vou sair e vou buscar outras coisas. E foi interessante porque assim, eu recebi uma oferta para trabalhar numa grande empresa multinacional e a base era São Paulo. Quando eu comecei nesse processo seletivo, então ainda estava na empresa anterior e ele foi um processo longo aí de muitos meses. Eu saí da empresa e eu recebi a oferta. Quando eu comecei nesse processo seletivo, era um modelo híbrido, né? Então, eu moro no interior de São Paulo e essa posição era para América Latina, mas estando com base em São Paulo 3 vezes na semana. O processo muda no meio do caminho e se fez a exigência de trabalhar 5 dias por semana em São Paulo. Eu tenho 2 filhos, sou casada, a minha vida é no interior de São Paulo e aí eu tomo a decisão de não aceitar essa posição. Era um cargo maior, super assim interessante, tal, numa empresa muito interessante, e eu priorizo a minha família, né, nesse momento. E eu disse, tá, agora vamos ver o que vão ser, né, outras oportunidades, se vem, não vem. Mas para mim foi um marco importante, porque para mim eu tinha muito claro o que que eu queria e o que que eu não queria, né? Então, E o que eu que te traz fiquei, essa comecei. clareza? O que que te traz Exato. essa clareza, assim? Você falou assim, eu tenho muita certeza do que eu quero. Eu vejo, todo você foi fazendo esses marcos, você foi trazendo assim, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu queria. O que que te traz essa clareza do que você quer? Que fundamenta? Com propósito. Eu quero trabalhar com propósito, eu quero fazer a diferença, na vida das pessoas que eu trabalho, estando, né, em recursos humanos, que é a área que eu sempre atuei. Eu preciso fazer a diferença na vida dessas pessoas, eu preciso na vida das pessoas e também no resultado da organização, e junto com os meus valores. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que o ser justo com as pessoas, o ser claro, né? O ser objetivo. E algo que eu falo muito é ter as conversas difíceis. Nem sempre as melhores conversas serão as fáceis para o crescimento. Então, e para o meu crescimento também. Então, essa clareza para mim é como é que eu gerencio. Eu não gosto de falar muito de equilíbrio, porque tem momentos que eu vou estar equilibrada com as coisas que eu faço, mas eu tento fazer a melhor gestão que eu posso delas. Então, para mim, a minha família é uma prioridade, a prioridade número um. Então, essa clareza de conciliar a minha vida profissional e os meus objetivos profissionais com a minha família é algo que eu não abro mão. Então, essa é a minha primeira clareza, né? E a minha clareza é: eu quero estar num lugar, num espaço aonde eu contribua para o negócio, aonde eu contribua para as pessoas que fazem parte, principalmente para as equipes que eu atuo. Então, como eu faço gestão de pessoas, para mim é um valor que elas sejam melhores do que elas são hoje e que elas sejam melhores do que eu no que elas fazem, que elas cheguem aonde elas querem, buscam chegar. Então, fazer essa diferença na vida mesmo profissional das pessoas, para mim, é uma outra clareza que eu tenho. E terceira clareza para mim é a liberdade, assim, liberdade de atuar, a independência, a autonomia. Então, para mim, isso é muito importante, né? De eu conseguir conciliar.
de verdade todos esses pontos. Então, essas são as minhas principais clarezas, assim. E além a clareza do crescimento. Para mim, não é só o crescimento de posição financeiro, mas o crescimento em termos de, até aqui colocando, né, de repertório mesmo, sabe? Uhum, De aprendizado, de sair da zona de conforto e tentar algo diferente, né? Me desafiar mesmo. Então, para mim, o desafio é outra clareza que eu tenho também, resumindo, eu quero me desafiar, sabe? Eu quero uhum. entregar mais e entregar tudo que eu tenho condições, digamos, de entregar. O Bárbara, e agora me ocorreu uma coisa, né? Porque a gente está no universo feminino, né, da mentoria internacional. A gente trabalha com mulheres, né? E foi uma escolha mesmo de trabalhar com mulheres. É, através de mim foi uma escolha de entender, né, que a mulher tem desafios diferentes dentro do mercado, porque o mercado também não foi construído para o universo feminino. E para mim eu também sempre fui muito movida por essa liberdade. Fui criada num contexto muito parecido com o seu. Minha mãe trabalhava muito, os dois são muito empreendedores e sempre incentivaram que eu fosse e fizesse as coisas acontecer. E eu vejo que tem muitas mulheres que às vezes tem esse movimento da carreira, ela tá indo bem com a carreira, só que quando vem um desafio familiar ali no meio, ela acaba fazendo uma escolha. O que você acredita que fez com que você, eu vejo que você procurou, né, soluções, né? Você não chegou a fazer uma escolha ali, você procurou soluções para manter tudo andando. Como você falou, não é um equilíbrio, né? Às vezes despenca, mas você escolheu fazer as duas coisas acontecerem. A tua carreira continuar decolando, a sua própria independência, né? Porque a sua carreira tem a sua independência financeira, a sua independência de crescimento. E você tem dois filhos, né? E você estava até falando da diferença de idade deles, de quando você começou lá atrás, agora, né? Como que passou. Me conta um pouquinho assim, o que que você acha? Não sei se essa é uma pergunta nova para você também, que talvez você tenha que elaborar aqui agora, mas o que que você acredita? Teve algum momento que você pensou em parar? Porque na mulher é quase que embutido, né? De que ela é a primeira que tem que parar quando surge uma questão familiar, né? É ela que tem que abrir mão. Como foi isso pra você? Surgiu algum momento? Nunca surgiu? Lara, isso nunca passou por mim. Eu sempre fui tocando. Eu acho que surgiram diversos momentos, assim, né? Para mim, a questão da maternidade, ela não era, digamos assim, por muitos anos, ela não foi algo que era para mim, assim. Para mim, eu acho que não foi o tipo, eu nasci querendo ser mãe. Para mim, não foi isso. Mas para mim, foi uma chave dos 30 anos que eu morava nos Estados Unidos e que virou essa chave e eu quis ser mãe. E por que que para mim não foi natural? Porque para mim a clareza de ter uma carreira, de ter a minha independência, ela sempre foi muito alta, né? E para mim foi, bom, quando eu quis ser mãe, para mim foi meio que natural. Eu quero ser mãe, mas eu não vou deixar de ser profissional, não vou deixar de buscar, né, o lado profissional que eu estava buscando. E quando eu fiz 30 anos, eu já estava numa posição legal, eu já estava bem desenvolvida, assim, profissionalmente, e tal, eu já tinha dedicado muito tempo para isso. E aí eu resolvi ser mãe. E para mim foi uma coisa assim, eu nunca parei para fazer a escolha. Para mim sempre foram as duas coisas, né? Claro que no meio do caminho, a mudança de volta para o Brasil. Eu trabalhava numa fábrica, era responsável, né, de recursos humanos por uma fábrica nova, um negócio novo. Então, assim, demandava muito, né? E naquela época, o meu marido viajava muito também, e eu não estava na cidade onde a minha família estava. Então, eu tinha mudado, recentemente, e eu não tinha uma rede, né, de apoio. Então eu tive que formar aquela rede de apoio, assim. Eu acho que foi meio na intuição mesmo, assim, que eu fui fazendo e tal. Acho que eu tive muita sorte, assim, de onde eu fui morar, que eu fui construindo isso. E, mas tiveram momentos que eu pensei, puxa vida, agora eu tô indo virada, né? Minha filha teve febre,
durante a noite, eu preciso estar na fábrica, reunião com o sindicato, 7 horas da manhã, e como é que eu faço meu marido viajando e tal. Então, eu fui construindo, mas claro que muitas vezes eu pensei, nossa, será que eu estou fazendo o melhor? Assim, dava ali uma Novalgina para minha filha, mandava para a escola e buscava ela no momento que dava e continuava trabalhando, trabalhando à noite, tudo mais. E aí eu pensei, bom, eu preciso criar outras alternativas para conseguir essa rotina, né? E aí foi a sorte que os meus pais se aposentaram. Então a minha mãe veio morar no interior de São Paulo, onde eu morava, de maneira intencional. Logo depois eu fiquei grávida, foi muito perto. A minha filha nasceu 10 meses, ela tinha 10 meses quando eu engravidei do meu segundo filho. E a minha mãe veio morar, então me ajudava, assim. Então era uma troca super boa para minha mãe, né, que estava deixando ali a atividade profissional, e para mim também, assim. Então foi muito bom naquele momento. Só que, claro, aí nasceu o meu segundo filho, né? Então, assim, aquela matemática de um mais dois, de um mais um é dois, nem sempre é dois, porque eu sentia que eu tinha uns cinco, seis filhos ao mesmo tempo, Sim. assim, né? Então eu fui construindo assim com a empresa. Eu acho que eu tive também a sorte assim de ter gestores que entendiam a maternidade, tudo não que eu não era cobrada, não que eu não me cobrasse, mas eu tinha flexibilidade, né? E isso me permitiu de fato, assim, ter a vida profissional e com a maternidade. E aí eu fui construindo, assim, rede de apoio, eu aprendi a pedir ajuda, coisa que eu não costumava pedir. Eu disse, eu vou dar conta sozinha. E eu chegava que eu não ia dar conta, né? Então foram, assim, aquelas ajudas que eu não imaginei ter na minha casa, desde ter alguém trabalhando dentro da minha casa, né? Para me ajudar com as crianças e tal. Então eu fui construindo, mas muitos momentos foram de fato desafiadores, né, para isso, mas algo assim que me ajudou muito foi o meu marido, assim, né, porque ele não vai dar certo, vai que vai funcionar e vamos aqui, a gente ajusta aqui, ajusta lá e tal. Então, assim, para mim o principal nisso tudo, que nem a gente estava falando, não é um equilíbrio perfeito, mas são gestões. Então, nessa gestão, assim, o ter a rede de apoio me ajudou. E a outra coisa que também vinha eu sempre não, assim, mas muitas vezes eu penso, tá, e por esse período. Eu sabia que depois dos 3 anos de idade das crianças, as coisas iriam melhorar, porque eles ficariam mais independentes e tal. Então, eu sempre fui meio que por blocos, assim, tá, vou chegar aos 3 anos, vai ser um desafio, mas eles vão chegar, eles vão ter. Depois dos 6 anos, vai aqui, tem esses desafios. E assim eu vou, e assim é a mesma coisa do trabalho, eu acho, sabe? Então, assim, eu sempre coloco, tipo assim, vai melhorar, mas eu vou me organizar. Então, eu sou muito Uhum. organizada de maneira natural, assim, né? Eu acho que eu criei mecanismos para isso. Então, acho que isso que me permite, assim. Mas o que você fala, Lara, de essa é a minha realidade, tá? Mas eu vi, já presenciei, já experimentei, digamos assim, com outras pessoas, outras mulheres que tiveram muito mais dificuldade do que eu, talvez assim, por não ter a rede de apoio, por não ter um companheiro, né, em casa, que apoiasse, né? Eu acho que isso faz Uhum. muita diferença, que a organização que trabalhavam, né, os gestores mesmo, gestoras, talvez não tinham empatia para algumas coisas, de apoio, né? Então, assim, eu já vi muitas mulheres tendo que desistir, porque a carga é pesada, né? Eu gosto Uhum. muito não sei se você já viu, tem uma figura que é de uma escada do mundo corporativo, né? E aí tem um homem numa escada e uma mulher subindo na outra. O homem, ele sobe livre naquela escada, ele tá ali, ele não tem uma carga puxando ele para baixo, né? E Uhum. nessa figura ilustrativa, a mulher, ela tá o quê? Ela tá com dois filhos pendurados, ela tá com as compras do supermercado, ela tá com a comida de casa, ela tá com as contas e tá tentando subir
a mesma escada, né? E eu acho que é muito debatido esse tema, assim, né, no mercado de trabalho, todo o mercado, porque a gente ainda vive, na minha concepção, na minha opinião, numa sociedade onde a mulher é muito responsável por tudo, né, da Sim, casa. sim. E Então mais a acaba culpa, tendo né? uma Exato, Enquanto exato, você né? colocou essa imagem, eu fiquei pensando assim, além disso, né, a carga da culpa, né? Porque você aprende que você tem que, você precisa desistir, você é a primeira que precisa desistir. E eu acredito que você deve ter visto não só em números de colegas, mas gerenciando pessoas, né? No mundo, você deve ter chegado muito perto de situações assim. E, E muito perto de homens, né? Então, assim, os homens que, quando eu comecei a trabalhar, eu era minoria, né? Então, por muitas vezes, isso mudou muito, tá? Mas o mercado de agronegócio, indústria do agro, é masculina, ela continua sendo. Acho que a sim. distribuição, assim, já melhorou muito, mas vou te falar assim, quando eu comecei a trabalhar, eu era 5%. Né? Hoje, ok, já avançou, está em torno aí uma média de 22%, falando do mercado brasileiro e de América Latina. É, então, eu fui a única mulher por anos na sala, né? E o que que eu via? Muito daqueles executivos, dos homens, as mulheres não trabalhavam. Esse é o padrão, era o Uhum, padrão. E continua na grande maioria, né? Então, sim. ok, para eu trabalhar, para o homem trabalhar, ele tinha o suporte em casa. Né? E Uhum, no meu caso, e de muitas executivas, a gente tem que formar esse suporte. uhum. Então, é o desafio. E além da culpa, né? Porque sempre quando acontece alguma coisa em casa, alguma coisa com as crianças, ai, tipo, onde é que eu falhei, né? Sim. Aham. E Você, no chegou- meu você viu, você viu, automático você também. viu um seriado que saiu recentemente, ou Her Fault? Não, não vi. É exatamente, trata muito esses assuntos, depois eu vou te mandar. É Tá. exatamente isso, assim, e é tudo, o contexto todo como vai colocando na mulher, mas como assim que você não sabia, né? Como que você não percebeu isso? É uma culpa que a gente não faz ideia do que é imputado em nós, né? A gente só vai fazendo esse download o tempo todo. Assim como, né, toda a questão estética também da mulher, tudo é imputado o tempo inteiro, né, sobre esses pontos. Mas, e Bárbara, você falou uma coisa muito interessante, é um ambiente do agronegócio masculino. O homem que te contrata, ele tem uma outra visão da mulher. Como que você acha que você foi parar nessa cadeira? Porque não foi um acidente, né? Mas o que que você acha que te colocou lá? Sim, eu acho, tá, que eu devo ter seguido a receita de que muitas mulheres seguiram também, assim. Eu trabalhava muito. Muito, sempre trabalhei muito. Então, assim, trabalhei de quantidade de horas mesmo, de dar, mas uma coisa que para mim era a confiabilidade, né? Então, eu acho que as pessoas confiavam muito no meu trabalho, assim. Então, se eu não sabia, eu dava um jeito de descobrir. Eu perguntava, eu pesquisava, eu ia, mas eu entregava. E Uhum, se eu tinha dificuldade de entregar, olha, me ajuda aqui e como é que eu faço? Então, assim, eu acho que no ambiente masculino a questão da confiabilidade foi algo importante, assim, né? E a outra coisa era a postura, assim, eu não, digamos assim, eu não achava que porque eu era mulher ou que eu não ia expor. Claro que isso foi construindo, né, Lara? Não foi uma coisa assim automática e tal. O meu automático não é o de me expor. Mas eu avaliei aquele ambiente que se eu não me expusesse, eu seria comida por aquele uhum, ambiente, né? Então eu tive que criar essa comunicação de como é que eu iria me sobressair ali. Então, acho que foi comunicação, a questão de confiabilidade. E uma outra coisa que eu falo normalmente com os meus mentorados e mesmo assim com a minha equipe é a questão do networking estratégico. Né? Eu acredito muito nesse networking, assim, não networking vazio, mas o de fato você mapear pessoas que vão ser o teu suporte no ambiente.
São pessoas que vão falar bem de você quando você não está na sala ou quando você não está na conversa. São Uhum. pessoas que acreditam em você e que têm um grau da proximidade profissional mesmo, sabe? Porque isso vai fazer o quê? Com que as pessoas confiem e vai ser uma rede positiva. Porque sempre gosto muito assim, né? Quando a gente, na minha mentoria, eu uso muito a questão do mapa de stakeholders, né? Então, mapear as pessoas do teu ambiente que você atua no dia a dia, que você atua em nível regional e que você atua em nível global. Porque, normalmente, se alguém está no corporativo, qual é a intenção desse executivo? É crescer. Nem sempre o Uhum. crescimento vai estar na operação ali do dia a dia. Normalmente vai estar na região ou no global, né? Então, de mapear isso e mapear mesmo como bem técnico, tipo, quem é detrator e quem que é promotor. Olha, E legal. eu atuo no promotor, desculpa, no promotor também, mas no detrator também. Se eu tenho alguma coisa com alguém, ou se eu tive algo que foi negativo, eu vou buscar criar uma nova conexão com aquela pessoa para me aproximar dela, para que ela não seja mais detratora, que no mínimo ela seja neutra. Se ela não Uhum. vai ser promotora, no mínimo ela não vai ser, né, detratora, ela vai ser neutra ali no processo. Então, eu acho que as conexões, que você desenvolve, né, que as pessoas desenvolvem, elas são muito importantes. E eu acho que no ambiente que eu estava, me permitiu isso. Claro que eu busquei, e busquei de maneira intencional. Claro que na época eu não tinha toda essa, digamos, estrutura, né? Eu fui muito no meu intuitivo, assim, buscando, observava muito pessoas e mulheres que estavam em posições de liderança, então eu sempre tive exemplos, assim, estando no corporativo, não na operação que eu estava, mas Uhum. fora, e eu sempre mantive contato. E a outra coisa que também para mim foi, agora lembrando, foi a minha primeira mentora dentro da organização. Ela já se aposentou, já faz muitos anos, e ela era canadense. E ela foi Olha. indicação da minha gestora. Ela disse: Ah, como você está indo para os Estados Unidos e tal, eu acho que seria muito legal você ter uma mentoria de lá. Ela era canadense, mas morava nos Estados Unidos. E para mim foi um presente, assim, sabe? Porque não saiu daquela área técnica, assim, mas ela me falava: olha, para você crescer, para você se desenvolver, faz isso, foca aqui, foca ali, sabe? Então ela foi me ensinando assim o que ela tinha passado na carreira dela, né? E eu fui usando aquilo assim a meu favor. E estando nos Estados Unidos também, tinham muito mais mulheres do que tinham no Brasil. E aquilo para Olha. mim assim foi algo muito inspirador. Então, quando eu volto para o Brasil, eu disse, eu quero ajudar muitas mulheres, assim, eu quero me ajudar, eu quero me projetar para outras posições, né? E quero ajudar outras mulheres. Eu sempre tive um equilíbrio de gênero e, enfim, de outros marcadores de diversidade dentro do meu time, porque eu acredito mesmo que a diversidade promove ideias, promove inovação, promove resultados e tal, do que ter pessoas que pensam e agem como eu ajo, Aham. né? Que Mas para interessante o mim a marco, questão. né? Esse, Exato. esse marco de ter uma mentora e estar num contexto, né? O que que explodiu na sua cabeça? Foi sua primeira mentora ali dentro do Foi minha corporativo? primeira mentora. Olha o poder, né? E eu falo sempre isso aqui, né, para as alunas, falo assim, você tem que se observar aqui dentro, tem que observar a gente atuando aqui como mentor e também você aprendendo durante o processo, né? Porque você aprende junto também, vendo o outro mentor atuar. E eu imagino que você vindo atuando na vida sozinha e depois que teve um mentor ali dentro do corporativo foi completamente diferente. E o contexto, nossa, para mim ficou essa imagem, parece que eu consigo desenhar, Bárbara, esse momento que você falou assim. E aí eu cheguei lá, tinham mulheres, eu vi essas mulheres, eu voltei pro Brasil, eu quero ser essa mulher. Olha que movimento importante, né? O contexto e o mentor na jornada. Você percebe isso com seus alunos hoje também? Essa diferença, você ajudar ele a entrar num contexto diferente e você como mentor ali atuando no dia a dia dele?
Percebo. Até ontem à noite, né? Tive uma sessão, enfim, com uma pessoa super interessante, assim, né? É um homem e hoje, Lara, eu atuo muito mais com homens do que mulheres na Olha. mentoria, né? E mesmo na organização, porque eu sou mentora dentro da organização também, né? Como um programa interno e sempre tive na outra empresa também, e é um programa que eu acredito muito. Mas por mais que pareça, eu atuo mais com homens, são homens que me procuram, assim, né? Mas Talvez por eu causa acho desse super raciocínio interessante. lógico. Talvez, é super interessante. E ele é uma pessoa da área de tecnologia, de uma empresa super interessante, grande, uma posição assim muito boa, né? E ele busca crescer. Então, basicamente, o que que aconteceu? Ele não foi promovido para uma posição e ele identificou que ele precisava ter outros elementos que pudessem permitir ele a crescer dentro da organização. Então, a gente está digamos assim, na fase um da mentoria, que é o dessa liderança estratégica, né? E o que que eu acredito, assim, Lara, o que que eu trabalho muito é com o autoconhecimento. Então, a mudança externa, ela vem de uma mudança interna também, né? De uma mudança, o quê? Aonde eu reconheço que eu preciso de ajuda e que eu posso contar com ajuda para eu encurtar o meu caminho, né? E ontem a gente conversando e fechando essa primeira etapa para já migrar para a segunda etapa, eu pergunto, mas me conta desse 1 mês e meio que a gente está trabalhando nessa fase, o que que você acha assim que foi algo que mais te marcou, né? Na tua atuação do dia a dia. E aí ele trouxe a questão da clareza, né? Que tem coisas que a gente trabalha e que ele leva e que antes ele não levava, porque ele não tinha a clareza de que ele precisava ser intencional em alguns pontos. Um deles é buscar visibilidade, por exemplo, né? Tem outros, mas esse é um. E ele disse: Olha, e eu busquei essa visibilidade. E agora eu estou num projeto XYZ, onde eu vou demonstrar a visibilidade. E algumas coisas já começaram. E ele disse: eu não teria encontrado sozinho esse caminho, né? Uhum. E para mim, assim, foi algo super interessante, porque tem coisas que a gente não vai encontrar sozinho. Né? A gente Sim, precisa de uma mão, a gente precisa de uma dica, a gente precisa de algo assim. E para mim eu tive, fez muito sentido. Eu tive em diversos momentos da minha carreira. Esse foi o primeiro que eu estava te contando, mas eu tive em várias diferentes etapas, assim, né? sim. Então, não é só porque você chegou numa posição importante, enfim, com respaldo, estratégica dentro da organização, que você não precisa de ajuda, né? O aprendizado e o apoio de outras pessoas é algo constante. Para mim, faz parte da minha rotina. É, Sabe? E eu acho que isso também que eu tento passar para os meus mentorados esse apoio é parte da rotina, deixa ele na tua rotina. Sozinho, você vai alcançar, mas junto com outras pessoas, você vai muito mais longe, né? sim, sim, com certeza. E você sabe que tem um ponto muito interessante que eu falo aqui muito para as alunas, né? A gente, o que, enquanto mentor, uma coisa que a gente nunca pode fazer é querer editar a nossa história. O que que é isso, né? A gente corta partes da nossa história porque ou porque a gente acha que aquilo não cabe mais na gente, ou porque acha que aquilo ali não teve um grande valor, ou porque a gente às vezes acha que a gente fracassou naquele ponto. E enquanto você estava falando sobre isso, eu me lembrei de uma vez, né? Quando eu comecei no mercado digital, eu ensinava sobre gestão de negócio. Porque eu tinha uma emissora de rádio e tal. E quando eu queria trabalhar como mentora, eu fui buscar o que eu tinha no meu repertório ali, né? E eu comecei a trabalhar com gestão de negócio. E tinha uma parte da minha história que eu não gostava de falar sobre ela. Que foi um momento que eu errei no processo de venda da minha emissora e eu errei numa questão contratual. E isso ele me trouxe um prejuízo. E aquilo eu carreguei durante muito tempo. Foi tema de terapia durante muito tempo. De vez em quando aparece ainda. Mas olha que interessante. Quando eu estava com uma aluna, depois de algum tempo já atuando, ela estava no processo de venda do negócio dela.
E ela estava exatamente na construção do contrato, de análise do contrato de venda. E ela foi me mostrar. E quando ela me mostrou aquele contrato, eu falei assim: ai meu Deus, eu aqui, né? E eu sentei com ela sobre aquele contrato e na hora, assim, meu olho foi tum, 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 tum nos pontos que eu tinha errado. E ela ia errar no mesmo lugar. E aí eu falei pra ela, falei assim, olha, aqui você precisa ajustar por causa disso, isso vai te trazer tais tipos de problema, então pede pro seu advogado olhar com mais atenção sobre isso aqui, observa se é isso mesmo que você quer, porque aqui pode ter algum desequilíbrio, enfim, fui trazendo tudo que poderia acontecer durante o processo. E o processo dela de venda foi um sucesso, né? Então a gente traz na nossa bagagem tudo, até os nossos fracassos, né? Teve algum momento pra você, assim, que foi talvez seu momento de maior pressão? Uhum. Tiveram vários, né? Atuando na área que eu atuo, a pressão é sempre, É né? igual Tá a vida de sempre aí, empresário, né? É risco tá todos os dias. sempre. Você acorda para viver o risco. Exatamente, eu falo pro meu time sempre, né? Cada minuto é um flash, assim, né? De surpresas, de aventuras e tal, mas faz parte e navega nisso. Eu tive um ponto que me marca muito, e quando eu tava te ouvindo, sabe, Lara, vem, e eu acredito muito que a gente aprende em coisas que a gente errou, né? Eu tenho aqui em casa, até para os meus filhos, um mantra assim: ah, o que você errou, você aprende. Então, não vai cometer o mesmo erro, certo? Você vai cometer outros erros novos, mas não exatamente o mesmo. E eu levo isso muito para mim. Então, na minha primeira posição gerencial, que foi na startup da fábrica que eu estava te comentando, foi a minha primeira vez sendo gerente, de uma unidade e eu tinha naquela época 5 pessoas a cargo, diretamente comigo. E o que que acontecia? Eu vinha de ser especialista, eu vinha de ser técnica no que eu fazia. Eu era responsável por planejar, executar, entregar e tudo mais. Quando eu passei a ter um time, não necessariamente eu precisava fazer tudo, eu tinha que delegar. Só que o que que aconteceu, no primeiro ano? Eu não confiava nas pessoas na entrega, porque eu achei, no meu mindset, era de que as pessoas tinham que fazer exatamente como eu fazia. Então, se eu pedia uma apresentação, ou se eu pedia um contrato, ou uma negociação com o sindicato, tinha que ser exatamente dentro da minha maneira de fazer, exatamente como eu faria, que seria um copy-paste do que eu fazia. E aí, o que que aconteceu? Eu fazia tudo, entregava tudo e assim deixava a parte muito operacional para a equipe, sabe? Então, tipo assim, pagamento, essas coisas assim, eu deixava pro time fazer. E aí veio a pesquisa interna de pesquisa de experiência do colaborador, que a empresa tinha anualmente e que os gestores eram avaliados. Qual foi a minha avaliação? Mega baixa, mega baixa. Inclusive, eu tive uma pessoa pedindo demissão naquele período por minha causa, sabe? Porque ela não conseguia trabalhar comigo e de fato eu exigia super ela, né? Um monte de várias coisas, a gente não se encaixou trabalhando juntas. Por quê? Porque eu não tive a empatia de trabalhar com ela, eu não sabia trabalhar com as pessoas, né? E para mim aquilo assim foi um reset, assim, sabe? Tipo, eu recebi aquele resultado da pesquisa e algo assim que eu me lembro assim do dia. Foi de manhã, eu fui embora, eu fui para minha casa e eu chorei. Chorei aquele dia, eu pensei, meu Deus do céu, mas olha todo o resultado que eu entreguei, a fábrica funcionando, as pessoas contratadas, treinadas e tal. Todos os KPIs da unidade estavam perfeitos. Só que o meu time era um caos, assim, sabe? E aí eu pensei, tá, e aí? O que que eu vou fazer agora, assim, né? E para mim foi, assim, foi um marcador muito importante de algo que deu tudo errado com o meu time. Uhum. E eu pensei, para mim não vai ser sustentável. Eu preciso trabalhar com as pessoas, né, que são diferentes de mim.
E aí eu comecei a fazer de novo, eu busquei uma formação assim e eu comecei a estudar de novo. Eu pensei, tá, eu vou precisar estudar de liderança, sabe? E isso faz muitos anos, assim, a gente está falando, sei lá, de 13, 14 anos atrás, assim. E aí eu fui, e aí eu buscava tudo que era liderança, livros e livros, assim, e eu comecei a ver padrões, assim, de liderança, o que que era importante. E aí tinha um grande amigo meu, que eu achava ele um ótimo gestor, assim, eu admirava muito ele, a gente trabalhava na mesma empresa, e aí eu falei para ele: você me dá algumas dicas de gestão? Naquela época não se falava assim, tanto em mentoria no Sim. Brasil. Mas será que a gente pode ter umas one-on-ones e você me fala o que que você faz, que eu quero aprender o que que você faz. E aí foi na observação, assim mesmo, né? E aí foi mudando. Então, 2 anos depois que começou, que eu tive essa primeira pesquisa, a pesquisa posterior foi melhor. E é de 2 anos depois, Lara, eu tive 100% do time. Tipo Uhum. assim, comigo, sabe? E as entregas ficaram muito melhores, assim, né? E aí o que que aconteceu? As pessoas buscavam trabalhar comigo. Elas queriam vir para o time que eu liderava. E eu comecei a ser, daí já começou com também a questão de mentoria no Brasil, e as pessoas me convidavam para ser mentora, sabe? Então, para mim foi, eu disse, nossa, de não saber nada, de errar feio, assim, né? E ter uma virada de chave para mim foi algo que me marcou bastante, assim, sabe? E era reconhecido pelas pessoas, assim, por mim, eu sentia, percebia, mas era algo que era externado, assim, por outros. Então, foi um marco bem significativo na minha É, jornada. foi exatamente isso pra mim, assim, foi quando eu fiz aquela sessão, parece assim que ali dentro curou algo, assim, sabe? Dentro de mim com relação a isso, né? É claro que eu falo assim, a gente trabalha as coisas, mas ela vai voltando em camadas diferentes, né? Em níveis diferentes, né, Bárbara? Com uma outra roupa lá na frente. Mas me fala uma coisa, e como que você chegou na mentoria internacional? O que que te chamou a atenção com toda essa trajetória aí, com todas as suas, com todas as suas clarezas? Gostei que você botou as clarezas. Eu acho assim que algo que o corporativo para mim é parte da minha vida. Eu gosto muito, é algo que me completa, é algo que eu tenho orgulho de construir, mas eu preciso ser prática. Então, eu não sei se o corporativo vai ser até eu me aposentar, enfim, que vai fazer parte sempre da minha vida, por diversos motivos, assim a questão ainda de etarismo no corporativo, questão de muitas mudanças, né? Então, eu já vi gente muito boa sendo desligada, saindo, porque às vezes as coisas mudam, a estratégia da empresa muda, então não necessariamente a pessoa que não é boa, né? Mas mudou ali, faz parte, e depois de muitos anos eu entendo que isso faz parte. Então, para mim, eu busquei a mentoria internacional porque eu estava buscando algo que eu pudesse construir por mim, né? Que eu pudesse utilizar o que eu conheço, o que eu me desenvolvi, o que eu sei, né? E aí eu comecei com coaching, né, para executivos. Só que ali eu me vi muito limitada, assim, com o coaching, sabe? Eu pensei, ai, não sei se é bem isso, assim, eu acho que tem algo mais, assim. E aí eu comecei a olhar mais da mentoria e eu pensei, ah, eu acho que aqui pode ter um caminho, né, que vai juntar o que eu busco construir e essa independência para o dia que eu não quiser mais atuar no corporativo, ou que venha acontecer alguma mudança, que eu tenha a possibilidade de escolha, né? E algo que também é dinâmico, que vai me completar e que vai muito com a questão de apoiar as pessoas, assim, sabe? Então, eu acho que a mentoria me traz isso, assim, outro dia participou de uma super palestra uma pessoa que trabalhou comigo anos atrás, no início da jornada dela, tipo, mais de 10 anos, possivelmente, faz que ela trabalhou comigo. E ela participou da SP.
E, para surpresa minha, ela tá numa posição assim super estratégica de uma multinacional em crescimento, super bem posicionada e tal. E quando ela estava contando aquilo para mim, assim, foi, eu não preciso mais nada da super palestra de hoje. Para mim já estava completo, assim. Então, para mim, a mentoria tem muito isso, sabe? O quanto eu posso gerar de impacto positivo dentro do que as pessoas buscam, assim, do que as pessoas querem, sabe? Uhum. E tem aí de busca na sua jornada. Então, para mim, eu acho que a mentoria me permite isso, sabe? Então, me completa nesse sentido, assim. Vou só dar um contexto, né, para quem está aqui nos assistindo e não sabe, isso é como a gente chama super palestra, é um evento que a gente ensina as nossas alunas aqui a fazer, né, e que a gente apelida aqui dentro, surgiu de vocês mesmo isso de chamar de SP, né, é o evento, então a super palestra que a gente faz e realmente a super palestra vai trazendo muitas histórias, dava pra gente criar aqui um podcast só de histórias de super palestra, né, de encontrar alguém conhecido, de trazer a primeira vez que você viu lá dentro aquele cliente que você sempre quis, ou aquela super palestra que você recebeu aquele feedback, ou aquela vez que você estava morrendo de medo, tem um monte de história só de super palestra. Dá pra gente fazer um podcast só disso, né, Bárbara? E como foi para você tomar essa decisão pela mentoria internacional? Porque provavelmente você deve ter visto outros mentores, né? Hoje se fala muito dentro do Brasil, né? Principalmente sobre mentorias. O que te fez escolher a mentoria internacional para esse momento? Certo. Eu acho que foi muito natural, assim, para mim, sabe? Eu vi o material que estava sendo veiculado, né, no Instagram, e eu me identifiquei. Eu pensei, tipo assim, aqui eu acho que eu tenho um caminho, assim, né? Então, para mim foi muito natural, assim, eu ter visto a questão de publicidade mesmo. Depois eu participei da DSP, né, e depois da sessão individual. E para mim foi meio que uma decisão automática que essa estava sendo a escolha certa, assim, a ser feita, né? Eu acho que muito, né, Lara, tem a ver com o posicionamento, assim, que vocês têm, né? Porque, claro, depois aparecia um monte de outras metodologias e tal, e que eu não estou dizendo que não são boas também, mas, assim, eu acho que o que funciona para mim, assim, então eu sou bastante lógica, e para mim eu acho que teve a lógica daquilo, sabe? Uhum. De possibilidades, assim. Então, para mim, foi uma escolha muito natural, assim, para mentoria internacional. E depois que você entrou, qual foi o seu primeiro desafio? Foram vários, na verdade, assim. Ai, foram tantos, assim, mas o que que eu vejo de desafio? A SP, que você acabou, né, de tocar agora, de explicar, então, esse evento, assim, foi. Mas antes disso, eu acho que o que que foi assim? Para mim, de passar a fazer tudo, eu tive sempre times que faziam, né, as coisas e eu orientava e tal. Então, assim, desde construir o anúncio, desde o saber ali atuar no gerenciador de anúncios, né, o criar a página e tal. Tipo assim, tinha momentos que eu pensava, eu vou pagar para alguém fazer, sabe? Aí depois eu pensava, não, mas eu preciso aprender, eu preciso ter a liberdade de saber e de errar, pelo menos, e depois acertar, né? Então, acho que assim, o desafio do anúncio gravar um anúncio para mim foi algo assim muito desafiador. Primeiro, porque eu não sou uma pessoa de exposição em redes sociais, não era. Acho que agora já mudou um pouco depois de um tempo, mas eu não Bastantinho. era. Mas eu não era. Então, assim, para mim esse foi um super desafio, assim, a questão de redes sociais, a exposição, anúncio, vídeo, posts, né, aonde eu sabia que eu poderia ser criticada, né, que eu poderia ser, enfim, ai, será que questionada até, por que não, né? Tipo assim, quem é Uhum. essa pessoa aí para falar o que tá falando e tal, sabe? Então, para mim, me lembro até de uma sessão que a gente estava, que você colocou, mas esse é o teu deserto. Sim, para mim, a questão de exposição em rede social
foi um deserto cruzado, assim, atravessado, sabe? Para estar aonde eu tenho hoje de disposição. Hoje, para mim, é muito mais natural. Não que eu não passe meus perrengues aí ainda, né, colocando, mas é muito mais natural do que era um ano atrás, assim, né? Então, acho que esse foi, assim, o principal. Depois a SP, a primeira que nem você falou, né? Sempre assim, a primeira tem várias histórias, mas esse é outro capítulo, assim, desde tela que não funcionou, as pessoas que não conseguiram conectar no, né, na sala e tal, por erro meu, assim. Então, eu fui aprendendo e fui colocando. Mas esses foram, assim, os principais desafios. E aí, o desafio que para mim hoje está muito presente ainda é a questão de venda, né? Então, a venda, assim, eu vender o que eu tenho, assim, então acreditar naquilo e dar um valor, né? Eu acho que o dar o valor de quanto eu vou cobrar, mas é algo meu, né? Então isso para mim ainda, mas são construções. Eu acredito na construção. Acho que assim são fases, né? Que nem um videogame, assim, né? A gente vai crescendo, a gente vai passando de fase, indo para a próxima. E isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, que me desafia, que me motiva. Como que foi depois do primeiro cliente, a primeira venda? O que mudou em você? Eu acho que foi a questão de confiança mesmo no que eu estava vendendo, assim, a confiança em mim, no que eu poderia entregar, na diferença que eu poderia fazer na carreira de outra pessoa, que era o que ela estava buscando. E a questão de acreditar mesmo, assim, né, em mim. E a outra coisa é a questão, porque é bastante subjetivo uma mentoria no final, né? Tem que ter a conexão, tem que ter a pessoa acreditar que de fato você vai entregar o que você está colocando ali, que aquilo vai fazer a diferença na carreira, no momento, na vida dela, né? Uhum, Então não é um produto, não é uma câmera, um celular que está ali e que está comprado. E a outra coisa não é, não sei se só fazendo um paralelo, não é uma dieta que você vai, uma nutricionista te passa ali o plano, né? Na mentoria é muito mais subjetivo. Você também vai adaptando, a pessoa vai adaptando e vai construindo ali o que você pode apoiá-la no repertório, no objetivo dela e tal, né? Então a pessoa tem que confiar muito em você, é isso que eu penso, assim, sabe? Tem que acreditar para para investir, porque é um investimento de tempo, é um investimento financeiro, às vezes super importante na vida dela, e que não é algo físico, né? Porque quando a pessoa vai investir, fazer um investimento mesmo, que seja bancário, imobiliário, é tácito aquilo, uhum. né? A mentoria não é necessariamente. Então, como é que você coloca aquilo? Então, para mim, foi uma mudança nesse sentido, assim, de, eu posso acreditar mais em mim. Tem pessoas que veem algo que eu possa entregar de valor. Eu sempre falo que a primeira venda muda tudo, né? Porque tem muito essa resolução que você tem hoje de falar assim, da pessoa confiar em tal. Quando a gente está desenhando, a gente não tem essa visão. A gente só tem os monstros, né? Aquele monstro que parece cada vez maior. Será que eu vou conseguir entregar? Será que eu vou dar conta? Será que isso daqui é suficiente, né? Então eu gosto muito de perguntar como é depois da primeira venda, porque depois vocês sentem aquilo que a gente fala dentro da mentoria internacional, vai para a venda, porque de frente com o cliente você vê que você não precisa de tudo aquilo que você achou que você precisava. E aquilo que fica para o nosso cliente é uma coisa para o resto da vida, né? Da mentoria. Por mais que não seja um tangível, né? É algo que não pode se desfazer. Nunca mais se desfaz o impacto daquela mentoria, né? Ele se carrega para o resto da vida. Ele é infinito. A gente pode calcular o que a gente chama aqui de ROI, o ROI financeiro e o ROI emocional. Você pode calcular isso, mas mesmo assim tem algo que você não consegue tangibilizar, que é o impacto, isso reverberando na vida daquele cliente, né? É igual a primeira venda, né? Para o cliente, né? Oi? A mentoria vai ser, a mentoria vai ser uma transformação para aquele cliente na vida dele, dela, né? E para sempre. Aquilo que ele aprende com você, isso se desdobra em tudo na vida dele, né? É igual eu falo assim, o que você aprende aqui com a mentoria internacional pode ser qualquer coisa na sua vida. Quantas mil vendas você ainda vai fazer? Quantos outros produtos você vai criar? A Milena, que eu até vou fazer o podcast com ela daqui a pouco, a Milena hoje tem um instituto
com diversas mentorias, ela tem um sistema tecnológico, já que ela desenvolveu através da metodologia dela, né? Então, assim, né, a gente nunca nem consegue mensurar onde vai. Milena já foi até muito maior do que tudo aquilo que a gente construiu dentro da própria mentoria internacional. Então, esse impacto que é aquilo que eu falo assim para vocês aqui dentro, né? Eu falo assim, tenha curiosidade, sabe? Vá muito mais movida pela curiosidade do que vem depois, porque é muito maior, né? Os clientes que a gente recebe, eu falo assim, quando chega um cliente, assim, que a gente fala, pô, que delícia de atender como você, Bárbara. É uma delícia de atender, a gente fala assim, poxa, valeu a pena, né? Todo o trabalho que a gente tem aqui. E o que é diferente em você hoje, como profissional e como pessoa, desde que você tem algo que é genuinamente seu, que é a sua metodologia? E eu acho que é a questão de verdade, assim, de independência, sabe? De independência, assim, no sentido de que eu estou construindo algo que é para mim, assim. Então, eu construí, sabe? Com ajuda, com suporte que eu precisava, porque sozinha eu não faria, assim. Então, acho que volta a questão de quando, né, de decisão, assim, de maternidade, profissional. Naquele momento, eu sabia que sozinha eu não conseguiria. E para hoje, a fase que eu tô na mentoria e da minha fase de vida e tal, sozinha eu não faria. Então, eu precisei dessa ajuda, desse apoio, né? E que nem você colocou, assim, do ROI emocional. Eu acho que também parte muito do emocional, sabe? Né? Então, isso eu acho que transformou, assim, na minha vida. Isso que eu levo muito, assim. Então, acho que tem todo um aprendizado, mas tem muito também da questão de conquista da independência. E isso, para mim, assim, eu levo. Hoje, se eu quiser sair do corporativo, eu saio e eu tenho um outro negócio. Sabe? Uhum. E isso para mim assim é a independência, assim, não só financeira, mas emocional, de acreditar, de que eu posso construir algo assim de confiança mesmo, assim. E mesmo das coisas mais básicas, que nem eu te falava antes, assim, aquela página, para mim, a construção foi, assim, um nightmare, sabe? Para fazer aquele gerenciador de anúncio, assim, no início, também, assim, foi algo que super difícil, assim, e que hoje eu navego naquilo. Então, é meio que assim, tipo, eu consigo, sabe? Me dá aqui que eu vou dar um jeito de fazer. Muito bom, muito bom. Bárbara, obrigada de estar aqui hoje compartilhar um pouquinho. Eu quero que você deixe aqui explicando-nos um pouquinho da sua mentoria, para quem você faz a sua mentoria hoje, para quem é, onde que as pessoas te encontram também, o profissional que esteja procurando seu conhecimento. Legal. Bom, me encontro nas redes sociais, então, né, que foi o deserto aí que eu coloquei. Então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E hoje a minha mentoria, ela é bem focada em executivos. Executivas que buscam o próximo nível na sua carreira. Então, são executivos que estão normalmente numa operação Brasil, né, ou numa área específica, numa área funcional, e querem dar o próximo passo na carreira, ou seja, tem a ambição de crescer, tem objetivo de se desenvolver e podem, né, contar com apoio no sentido estratégico de como que essas pessoas podem alcançar esse próximo nível na carreira, independente de área. Então, eu tenho gente de TI, de finanças, suprimentos, né, supply chain, que atuam e que estão buscando uma posição Latam ou mesmo uma posição global na organização. Que lindo. Eu falo, meu maior presente é ver vocês falando da mentoria de vocês, expondo ela, contando toda essa grandeza, contando a diversidade de clientes dentro. Bárbara, primeiro, parabéns. Parabéns porque você confiou no processo, né?
Você se colocou ali diante de estar trabalhando, ainda estar no corporativo, a sua vida pessoal, as suas, como você comentava antes aqui no off, né, as suas ambições com a sua saúde também. Você colocando a sua mentoria, para mim, é o meu maior presente, é ver você tocando com isso, vendo as suas mensagens de andamento, de crescimento. Obrigada por estar aqui hoje, obrigada por contar um pouquinho da sua história. Tenho certeza que deve ter despertado bons insights aqui. Que mensagem que você deixa para a gente finalizar? Ah, eu acho que é a questão, assim, eu vou muito no acreditar, sabe? No confiar, assim. Eu acho que a gente às vezes tem um potencial maior do que algumas pessoas falam e do que a gente mesma acredita, né, que tem. Então, assim, acreditar que é possível. Eu acho que tem muita questão de buscar, de ter aquela predisposição, aquela vontade, assim, ah, eu quero, sabe? E quando você quer, eu acho que você faz acontecer, né? Quando você tem aquela, de novo, eu vou voltar à clareza de novo, mas é a clareza de quais são os teus objetivos, do que você busca, e muito também, Lara, do legado, assim, que você quer deixar. Sabe? E, tipo assim, eu acredito cada vez mais, assim, eu acho que não é só uma questão de conforto financeiro, de possibilidade financeira, o quanto eu deixo na minha conta bancária, o quanto eu deixo de investimento, mas é que legado que eu deixo para minha família, para os meus amigos, para as pessoas mesmo que fazem parte da minha história. No caso, para mim, obviamente, hoje são os mentorados, né, que atuam, mas também o meu time, sabe? As pessoas que passaram aí na minha vida profissional. Então, acho que é acreditar mesmo no legado que pode ser deixado, que pode ser construído. Muito bom. Obrigada. Esse é o podcast, o Repertório da Mentoria Internacional. Hoje eu tive com Bárbara Bussi. Gucci. Butti, tem uma entonação aqui italiana, né? Maravilha. Lindo. E vejo você no nosso próximo episódio. Obrigada.